¿Cómo estás? Hola, Hola, hola Marcos, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Esteban. mucho gusto. En un rato más, David y Beatriz yo creo que se van a conectar. Ok. Eh, Hola, Hola Beatriz, ¿cómo estás? bien, ¿y tú qué tal? Ahí nomás, un cacho estresado. Vamos a poner mi nombre artístico. Dame un segundito. Voy a, Claro. voy a ausentarme un minuto. Hola David. Hola, ¿cómo estamos? Marcus, Luciana ¿es Sueli o Falcao? Legendaria. Bien, me gusta tu fondo, Gracias. está bueno ese. Lo descargué de internet. Sí, sí, voy a ver si tengo algún fondo aquí porque no tenemos espacio ya en la casa, entonces Si no, sin mi fondo está horrible atrás, entonces. Sí, a ver así. Lo que me gusta de los tuyos es que son tridimensionales. Añaden fondo, ¿no? Sí, Ajá. a ver, ahí. Oh, Marcus, ahí está Marcus. Hola, David. ¿Qué tal? Bem, você? Bien. Eso, qué bien. Tu oficina es muy limpia y ordenada. Gracias. Te presento a Esteban. ¿Lo conoces, Esteban? Sí, Esteban estaba. Si no, nos conectamos hace un ratito. Ah, ok. Sí. Ok. Esteban trabaja para comunicaciones en SETI. Es boliviano, Sí. chamba. Veo que eres del Flamengo, Sí, Marcus. ¿notas? Ah. Sí, sí. Bueno, yo admiraba mucho a Zico. Zico es uno de los grandes de fútbol mundial. Es como genio él. Sí. Su Zico manera de... sí, é a mesma geração que Maradona, sim, Ajá. pero Maradona ganhou mais, né? Como se diz. Sí, Pero Zico sí. era. Mi padre conta-me que quando ia a Maracanã,
assistir Zico, e Zico tinha uma habilidade, não sei como dizer em portunhol, de fazer gols com faltas, sim. Sí, con tiros libres. Tiro livres. Ajá. Então, não penaltis, tiro livres, sim. Ajá. Pero a cada tiro livre era um gol. Então, então quando havia um tiro livre, a torcida, La hinchada, la barra. a hinchada já estava lá, gol! Como se fosse um penalti. Ajá. Como se fosse Sí. Me acuerdo Junino Pernambucano, Juninho otro Pernambucano. terrible Fantástico. con los tiros libres. Sim, esse. Pero Juninho Pernambucano era de nosso rival não. De Fluminense. Vasco da Gama. Ay, sí. Vasco da Wow. Gama. Yo soy de Vasco da Gama en Brasil, Marcus. What a shame. Sí, lo siento. Lo que pasa es que fue el primer equipo que permitió jugar Sim, a negros. sim. Pero Flamengo também é uma associação esportiva que Ajá. separou-se ¿Se separó? de Fluminense, se separou de Fluminense por conta do racismo. Fluminense Sí. não admitia atletas negros, e Ajá. Flamengo é um racha, um breakthrough de Fluminense para que primeiro em como chamamos isso? Como remo, sabe? Remo. Sí, Remo, sí. Remo, sim. Oh, wow. Qué interesante. Pero o Fluminense até 1988 havia casos de racismo em Fluminense. ¿En serio? Sim, é o clube de elite de os ricos. Sí. Es interesante porque una iglesia en Sao Paulo, una iglesia está cerca del metro de Palmeiras. Y la otra iglesia que hace Vida Misal, que hace SETI, la otra iglesia está cerca del metro de Corinthians. Es en Barra Funda y el otro es, no me acuerdo. Entonces tomamos un tren, ¿no? Para ir de una a otra, pero son dos ciudades distintas. Son dos ciudades clubes distintas. rivais. Claro, clubes rivales, pero, Sí, o sea, sí. son ciudades, Barra Funda y el barrio de Corinthians son muy, muy, muy distintos. Pero os corintianos que apoiam o Corinthians em São Paulo têm uma piada, uma brincadeira que dizem: nós outros temos duas cartas do apóstolo Paulo escritas para... Eso, sí, muy bien. Bienvenida, Beatriz. Vamos a comenzar la transmisión con un slide, un PowerPoint. Marcus, ¿quieres tú compartir la pantalla o quieres que yo la comparta con tu PowerPoint? Penso que tu podes compartilhar. Estarás ahí. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces iniciamos la transmisión en Facebook con la ok. Veo que hay algunas personas. Flavia Cuñas dice, cuidado con más piadas. Te escucharon de Corinthians. ¿Tienes el PowerPoint de la... ¿Quieres que te envíe aquí? No tu PowerPoint, el PowerPoint de... Sí. Perdón. De bienvenida. Entonces, Marcus, yo solo me voy a presentar y después
Rafael te va a presentar y va a hacer una orientación por el portugués. Sí. Entonces yo solo voy a saludar muy cortito para no lastimar los oídos sensibles con mi portuñol. Su portugués es muy mejor que mi español. Aí está, bem-vindo, Rafael. Estamos agora perto de começar. Olá, Rafael, Marcos, Oi, bem-vindo. professor, tudo bem? tudo bem, cara? Tudo bem? Prazer. Prazer. Luciana Falcão. Leise, boa noite. Leslie Nascimento, boa noite. Que bom. É Luciana Falcão de Renas? Que foi de Renas? Como? Que projeto Calçada? Temos Desculpa, tá falando comigo não, né? Não. Temos tá. a Luciana Falcão presente aqui, que talvez seja uma amiga minha de longa data. Ah, Sim, ok. É ela mesma. fiquei tão feliz que tudo bem, mano. Tudo Parabéns aí pela sua caminhada, trajetória linda que você está fazendo. Privilégio te ouvir hoje. Um privilégio nosso. Ter você aqui conosco hoje. Luciana faz um trabalho no projeto Calçada, fantástico. Fazia, não sei se ainda está. Sim, então continuo. Paixão, pegou assim. Muito legal. Estou amando fazer também um curso contra a corrente, bem interessante. Que bom. Eu acho que a nossa turma é que fala mais, eu acho. Vou perguntar para a Sueli. E Soriela é onde? Sueli. Ainda não se conectou, né? Não. Sueli. Ok. Boa noite a todos e todas. Privilégio, Boa noite, Leslie. bem-vinda. Bem-vinda, Leslie. Rafael. Vamos a esperar unos 2 a 3 minutos a que se conecten Sim. todos. Tal vez, no sé, Esteban, el PowerPoint de bienvenida del previo. Yo ahorita estoy tratando de conectarlo al Facebook Live. Ay, No sé si... un segundito. por lo menos vamos a sonreír para que la gente se anime. ¿Quieres? Yo puedo... ¿dónde está? No, ya no lo tengo. Mira, yo veo una mano levantada ahí. Sí. Ok, mientras tanto voy a yo bueno, mientras tanto comenzamos aquí y vamos a, bienvenidos y bienvenidas, vamos a comenzar la conferencia en 1 minuto.
Bueno, solo para explicarles, pocas personas tienen la conexión como con la cámara y la mayoría de las personas están atendiendo o están asistiendo como un webinar, ¿no? Entonces ven la presentación, pero nosotros no los vemos a ellos. Entonces, por eso es así. Ok, comenzamos. Boas noites a todos. Um prazer para mim estar aqui. Meu nome é Davi Nacho, eu sou acadêmico do programa de Vida e Missão. Como vocês podem ouvir, o meu português é muito ruim, então só isso que eu vou falar agora, só para dizer bem-vindos e bem-vindo especialmente a Marcos. Eu vou deixar aqui que um de nossos facilitadores, Rafael, continue com o programa. Obrigado, Rafael. Obrigado, Davi. Muito obrigado. Bem-vindos e bem-vindas à primeira videoconferência contra a corrente do Vida e Missão. Hoje, como todos já devem saber, vamos falar sobre a quarta bem-aventurança de Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados ou serão fartos. Esse tema faz parte do curso Contra a Corrente, onde exploramos o significado das bem-aventuranças na igreja, no trabalho, na família, na sociedade. No entanto, também queremos dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão nos assistindo ou vendo essa transmissão ao vivo através das redes sociais. Todos vocês, nós convidamos que vocês considerem e pensem a participar também dos programas presenciais e virtuais de Vida e Missão do SET. Essa noite, nós teremos o prazer de contar com a participação do Dr. Marcos Vinícius. Ele é PhD em Direito pelo Birkbeck College, da University of London, mestre e bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro honorário do Instituto dos Advogados Brasileiros. Atualmente, é pesquisador do Paz e Esperança, onde coordena as investigações sobre violência contra a mulher no Brasil, diretor secretário da ABUB, Aliança Bíblica Universitária do Brasil. Depois o Dr. Marcos, se quiser me corrigir ou acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Nesse momento, convido a todos a ouvir a palestra do doutor e, em seguida, alguns facilitadores do curso do Contra a Corrente farão perguntas pela câmera. Só que vocês podem e devem fazer perguntas na área de perguntas e respostas da plataforma, aqui do Zoom. Os facilitadores e os moderadores vão poder passar essas perguntas para o Dr. Marcos também. Fique à vontade. Boa noite a todas e todos. Eu vou pedir ajuda aqui para projetar a apresentação. E eu gostaria de começar esse momento agradecendo a Deus e agradecendo a vocês pela oportunidade de estar aqui no SET. Essa é uma oportunidade de revisitar alguns textos bíblicos caros, de ler alguns testemunhos, e foi também uma chance de revisitar alguns exemplos históricos que nós vamos trazer aqui hoje nessa fala, e então acaba sendo uma oportunidade de aprendizado para mim, em primeiro lugar, que vocês me proporcionam. Vale dizer ainda que o conteúdo dessa aula aqui hoje, ele surgiu para um curso de obreiros da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, e ele é parte de um capítulo de um livro que eu estou escrevendo sobre teologia pública, então, e que deve sair pela ABU Editora ano que vem. Então, eu já estou fazendo esse propaganda. Mas vamos lá. Me passaram a seguinte missão para esse momento: falar por aproximadamente 40 minutos sobre como as bem-aventuranças nos impulsionam a buscar a justiça, com ênfase no tema do trabalho. E aqui, vocês me ouvem? Todo mundo me ouve bem? Perfeito. E aqui, de antemão, nós temos uma primeira ambiguidade para colocar em pauta. Seria esse debate nosso aqui hoje, sobre como nós devemos trabalhar para a justiça
ou sobre como as relações de trabalho entre nós devem ser justas e devem refletir a justiça de Deus. E essa é uma ambiguidade que eu não vou procurar resolver, né? Nós vamos navegar com ela até o final, quando teremos cerca de 10, 15 minutos aí para o debate. A segunda ambiguidade que nós temos que enfrentar nesse início de aula é de respeito ao conceito de justiça, a ideia de justiça, né? E aqui, como vocês podem ver, como vocês puderam ver nessa breve apresentação aqui, né, a minha formação é em Direito, especificamente em Filosofia do Direito, que é um campo do conhecimento que debate o que significa a palavra justiça há pelo menos 2.500 anos, né? E eu aproveito para pedir a vocês aí para, né, uma força aí para seguir o professor nas redes sociais, né? Nesse site que eu coloquei ali para vocês tem bastante coisa sobre o tema de justiça, teoria do direito e alguma coisa de teologia pública, né? Que é o campo da teologia que vem se preocupando recentemente com essas questões. Mas do que interessa para a gente aqui, basta dizer resumidamente que não há um acordo entre os juristas e os filósofos sobre o que significa justiça, né? Um advogado e um jurisfilósofo famoso chamado Ronald Dworkin, norte-americano, ele defende que o conceito de justiça é o mais abstrato dos conceitos políticos. Isso quer dizer que é um conceito extremamente abstrato, porém com uma estrutura muito profunda. Todas as pessoas querem justiça, mesmo que elas não concordem sobre o que significa justiça, nem sobre quais são os resultados da justiça. E, embora essa discussão possa parecer meramente acadêmica ou juridicamente técnica, porque o direito é hoje um campo de conhecimento secular, esse debate tem profundas raízes teológicas. Isso fica bastante claro observando as imagens que servem hoje como representação institucional da justiça na maioria das cortes de direito. E aí é importante a gente fazer algumas perguntas diante dessa imagem, né? A pergunta filosófica básica, o que é isso? Né? Pode a anterior, por favor. O que é isso? Né? Isso é uma representação da justiça, poderíamos dizer, caracterizada por uma mulher com uma espada em uma de suas mãos e uma balança na outra. Além disso, se trata de uma figura, né? De uma imagem mitológica ou teológica, né? A deusa Temis. Mas o que chama imediatamente a atenção de quem observa essa imagem são os seus olhos vendados, né, por uma faixa ou por um véu, né, como se costuma dizer. E o que se sabe sobre esse dispositivo que cobre os olhos da justiça? O que a gente sabe é que ele não estava presente nas primeiras representações dessa deusa, da Justitia, né, ou a deusa Temis, a deusa greco-romana da justiça. Esse véu ele foi acrescentado provavelmente no início da Era Moderna, no período do surgimento do Estado secular, baseado nas teorias do contrato social, e talvez ele tenha sido primeiramente acrescentado a essa imagem como uma crítica. A justiça é cega porque ela não consegue ver 2 palmos à sua frente. E essa crítica ela se dirigia ao modelo de justiça de uma sociedade que era dividida em estamentos, né? Onde você tinha lá a aristocracia e o clero, que tinham leis próprias, e muito mais favoráveis, né? E um terceiro estado, como se dizia, que incluía aí os pobres, os camponeses, os pequenos comerciantes, os profissionais liberais, com leis muito menos favoráveis para si. Mas essa imagem ela tem o seu sentido ressignificado posteriormente nas revoluções liberais. A justiça seria cega agora porque ela passaria a ser vista como imparcial, porque ela não veria os seus súditos mais com diferenças de classe, de título ou de origem, mas sim como indivíduos, cidadãos, formalmente iguais perante a lei. Essa imagem corresponde, então, a um modelo de justiça construído para o Estado liberal, né? O Estado legitimado por esse contrato social, que é um tema que teria que ser abordado numa outra discussão. No entanto, no campo da teologia, nós temos sim parâmetros mais concretos para a gente compreender o que é a justiça. Certamente, ela é mais do que um conceito filosófico ou político abstrato, né? Se no próprio direito há um ditado que nos diz a justiça tem que ser vista para que seja feita, né? Em inglês é justice must be seen to be done. Para os cristãos, isso não é suficiente. A justiça ela precisa ser encarnada, ela precisa ser vivida em todos os aspectos da nossa vida. E essa é uma questão muito interessante que o curso Contra a Corrente nos oferece aqui hoje, né? Pensar maneiras práticas de encarnar essa justiça nas nossas vidas, né? Aquilo que Jesus nos chama para viver. E eu coloco aqui essa pergunta agora aí do slide para vocês. Existe algum conceito de justiça na Bíblia? É possível falar em uma justiça bíblica? A Ruth Padilha, que é a reitora aqui do SET, ela defende que sim. Para ela,
a justiça expressa na Bíblia tem a seguinte forma: cuidar dos oprimidos e dos que sofrem, do pobre, da viúva e do estrangeiro. A justiça na Bíblia não seria resumida apenas em algo que se vê, mas também em algo que se ouve. O clamor por justiça daqueles que estão desesperados ao redor do mundo. A justiça bíblica, ela se exerce na nossa resposta a esse clamor. Outro cara que eu gosto muito, né, o reverendo Jim Wallace, norte-americano também, ele defende que a Bíblia tem mais de 2.000 versículos sobre justiça, sobre o rico e sobre o pobre. E que se você retirar esses versículos da sua Bíblia e colocar a sua Bíblia em pé, numa prateleira, ou em cima da sua mesa, a sua Bíblia não é capaz de ficar de pé sem esses versos. Infelizmente, talvez seja isso que boa parte de nós cristãos e das nossas igrejas temos feito. Pode passar, por favor? Então, o que eu gostaria de propor aqui hoje é a ideia de que o que a nossa fé demanda de nós, para que nós tenhamos fome e sede de justiça, é um compromisso profético, e especificamente um compromisso profético de denúncia. O profeta como aquele que denuncia o pecado, a maldade e as injustiças que dele decorrem. Esse compromisso profético de justiça, ele pode ser resumido em uma tese com 3 proposições. Primeiro, é preciso levar a sério as palavras de Jesus sem relativizá-las. Segundo, a espiritualidade autêntica sempre faz nascer um ativista ou um pacificador. E em terceiro e último lugar, hoje, mais do que nunca, é necessário viver a missão integral. E você que está aqui hoje com a gente, no SET, estuda em um instituto que faz parte de um movimento que não apenas fundou, mas encarnou aquilo que se chama de teologia da missão integral na América Latina e no mundo. E cabe a você e a mim vivê-la hoje, né, na sua simplicidade e na sua profundidade. Mas antes de desenvolver essa tese, eu quero partir de um texto bíblico. Né? Para você que nos assiste, eu vou pedir para você que abra sua Bíblia aí em Lucas 10, 25 a 37, um texto muito conhecido, e nós vamos ler juntos aqui. Lucas 10, 25 a 37. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: Cuida dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Palavra do Senhor. Essa é uma história muito conhecida aqui para a gente, né? E eu quero chamar a atenção apenas para alguns elementos dela. Ela é relevante para nós hoje porque a igreja tem se tornado irrelevante. Há muita gente religiosa no meu país hoje, no Brasil, onde os evangélicos são agora mais de 20% da população, com ampla participação política e benefícios sociais. Mas tanto no Brasil quanto no resto do mundo, as pessoas religiosas não estão prestando atenção no que ocorre ao seu redor. Na parábola que a gente leu, os religiosos passam direto pelo sujeito no chão. Ou seja, a religião deles não os tornou misericordiosos. Eles não fizeram nada pelo cara na rua. E por muitos anos, eu ouvi interpretações de que o levita e o sacerdote não pararam porque estavam atrasados para o culto. Você talvez tenha ouvido também. Mas vamos pegar leve com eles. Né? O pastor Shane Claiborne, ele propõe, ao interpretar esse texto, que talvez eles estivessem apenas com medo.
né? A gente pode imaginar que eles estavam atrasados por culto, mas essa é uma leitura dura. Quem sabe se os ladrões não estavam por perto? Talvez eles estivessem apenas com medo dos assaltantes. Pode passar, por favor, o slide? Mas, seja como for, essa é a história de um escândalo, né? Um escândalo para a fé dos religiosos que passavam por ali, pela estrada de Jericó. A fé deles, por mais correta que fosse, por mais que a interpretação da lei que esses religiosos tivessem fosse teologicamente coerente, doutrinariamente correta, como a do perito da lei, né, que dialoga com Jesus, ela não gerou misericórdia, ela não gerou piedade, ela não gerou compaixão. E daí vem o quarto personagem da nossa história para a gente analisar, o samaritano. E a gente sabe do contexto que os samaritanos eram considerados descendentes de judeus mestiços. Eles tinham uma religião misturada, sincrética, né? Uma raça inferior, eles eram considerados no racismo da época, né? Então, além disso, a teologia deles era toda problemática. Mas o samaritano mostrou misericórdia pelo sujeito que estava no chão. E tem gente entre nós, na nossa igreja hoje, que pode não ter a melhor teologia possível, o maior nível de instrução teológica e acadêmica, como nós temos aqui nesse curso do 7, né, vocês que estão estudando. Mas tem gente que não tem isso, mas está atenta à necessidade das pessoas. Gente que age com misericórdia. E são exemplos dessa fé profética, encarnada, que nós precisamos nos lembrar e resgatar aqui hoje. Mas tem um outro elemento interessante nesse texto que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão. O texto não diz claramente nada sobre o sujeito que foi assaltado e ficou no chão. Mas o Kleiber aponta outra coisa muito interessante nesse texto. O sujeito foi espancado e foi deixado nu, de maneira que alguém que parasse ali ia ter muita dificuldade de saber quem ele era, né? As roupas e a nossa fala, elas são elementos fundamentais para a gente ver algum traço de identidade numa pessoa. Então, nessa história, a gente não sabe o nome dele, a gente não sabe de onde ele era, a gente não sabe como ele se vestia, que língua ele falava, qual é o sotaque dele, qual é a orientação sexual dele, qual é a sua preferência e atuação política. A gente não sabe nada da religião desse cara. A única coisa que nós sabemos é que se trata de uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus e que por isso importa para Deus. Amém? Amém? E então outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que as pessoas são assaltadas e apanham e caem na rua nos horários muito inconvenientes, não é verdade? Os assaltantes nunca assaltam num horário propício, né? Para a gente poder ajudar as pessoas, né? Então, talvez os religiosos, assim como nós, tivessem um compromisso na igreja, ou um vestibular, ou um concurso público para fazer, né? Uma entrevista de emprego importante, ou eles simplesmente estivessem com medo dos assaltantes. Mas é provável que o samaritano também tivesse os planos dele para aquela noite, mas ele parou. Ele foi o limite para ele ver aquela cena de injustiça. E preste atenção, porque isso é importante na parábola. A injustiça deve interromper a nossa rotina. A dor dos outros, ela deve ser capaz de nos sensibilizar. Porém, eu quero garantir uma coisa para você hoje. Se você se sensibiliza com uma pessoa na rua, precisando de ajuda, você está em apuros. Porque se nós vamos levar nossa fé a sério e viver as palavras de Jesus, nós vamos sofrer. E por quê? Porque você sabe, como eu, que há muitas pessoas que moram na rua, né? A não ser que a gente se corrompa e passe direto por elas, como fizeram o sacerdote e o levita, e se proteja da dor, nós vamos sofrer com essas pessoas. Nós vamos sofrer junto com elas. Porque se a injustiça realmente nos sensibiliza, né, esse é um caminho certo para o nosso sofrimento. O sofrimento do próximo, do outro, com o qual nós sofremos juntos, né, com o qual nós temos que mostrar misericórdia. E aqui eu quero compartilhar com vocês, aqui no próximo slide, uma experiência de oração que talvez seja mais importante que eu já fiz na minha vida. Né? Em agosto de 2000, ou seja, há 20 anos atrás, eu tinha 18 anos, eu tinha acabado de ser aprovado num teste, né, no vestibular, para medicina numa universidade federal. Né? A alegria da minha família era enorme, era glória. Meus pais foram os 2 primeiros da minha família a concluir uma faculdade. Eles me ensinaram uma ética de trabalho muito pesada, né? Tem que ralar. Então, eu estudei 2 anos para ser aprovado naquele vestibular. E alcancei essa glória. Mas o que ninguém tinha me avisado, né, era que para chegar na Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio, Federal do Estado do Rio de Janeiro, eu tinha que acordar às 5 da manhã, estar no ponto às 6, para pegar um ônibus e chegar no centro às 8. E pior, naquela época só tinha um único ônibus, que ia de Jacarepaguá, onde eu morava, para o centro,
E ainda por cima, ele passava por dentro de uma favela perigosa, que vocês estão vendo aí na foto, que fica ali no Complexo do Lynch, fica na Serra Grajaú Jacarepaguá, que é dominada por uma facção criminosa, né, o Comando Vermelho, e é uma região absolutamente sem saneamento. Então o ônibus parava ali na serra, nessa montanhazinha, para as pessoas entrarem. E vinha junto, quando abria a porta, aquele cheiro de esgoto, de cocô humano. Né? E não tinha o que fazer. Isso era todo dia na ida e na volta. Quando ele ficava um bom tempo parado ali no engarrafamento, cara, eu pensava, não vai ser fácil. Mas quando eu já estava incomodado com essa situação e com o cheiro de esgoto a céu aberto, o Espírito Santo falou comigo. Naquele ônibus lotado ali na serra, ele disse o seguinte: e se fosse você subindo no ônibus? E me invadiu uma sensação de vergonha. Tipo, quem sou eu, saindo da minha casa de classe média, indo para uma universidade federal de medicina para reclamar da minha vida, cara? E se eu tivesse que subir e descer o morro, pisando no esgoto a céu aberto, passando por bandidos armados, todo dia, para pegar um ônibus? Como é que ia ser isso? E eu pedi perdão a Deus. E eu pedi a Ele que jamais me deixasse ser indiferente, que eu pudesse sempre, sempre, sempre me colocar no lugar do outro. Porque isso é um pré-requisito para amar o próximo, é você se colocar no lugar dele. Se fosse eu ali, o que eu gostaria que fizessem comigo? Que tivessem misericórdia. Disse o estudioso da lei para Jesus. E esse é um compromisso que faz a gente sofrer, sem dúvida. Né? Sofrer no outro, sofrer pelo outro. Isso é amar ao próximo e demonstrar misericórdia. E se a Bíblia pode ser resumida em 2 frases, como o perito da lei faz para Jesus, e Jesus concorda, amar a Deus acima de tudo e ao próximo assim, como a nós mesmos, amar ao próximo, gente, é metade da Bíblia. Isso não pode ser negligenciado. Pode passar o slide, por favor? E então, meu irmão, minha irmã, o primeiro compromisso que a gente precisa assumir aqui hoje, quando a gente fala de um compromisso profético de justiça, é o de levar a sério as palavras de Jesus. Um compromisso de não relativizar aquilo que ele nos disse e que está registrado nos evangelhos. O compromisso profético de denúncia, ele depende, então, de um compromisso hermenêutico. E por que eu digo isso? Porque o próprio Jesus, na parábola que nós lemos, ele nos alerta para a tendência que nós temos em relativizar aquilo que é mais importante em prol de algum outro compromisso. Seja um compromisso com a própria igreja, seja um compromisso com a família, com os nossos empregos, com as estruturas da missão a que nós servimos ou com o nosso país. A nossa tendência, diante dos desafios que o Evangelho nos coloca, e coloca através dessas palavras de Jesus, é qual? É recuar. É colocar em segundo plano o compromisso de misericórdia para com o próximo. Foi o que fizeram o levita e o sacerdote, e é a nossa tendência. Dizer que a gente ama Deus acima de tudo, né? Ou de todos, como algumas pessoas dizem aqui no meu país, para nos desculpar de amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, não diga que você não sabe quem é o seu próximo. Não diga que a responsabilidade pelo sofrimento dos outros é do Estado, ou é do governo, ou é da Secretaria de Ação Social da sua igreja. Não diga que você não sabe quem é o próximo, porque isso é simplesmente agir como o sacerdote e o levita fizeram na parábola. É ser hipócrita, como Jesus os acusa, né, em outros textos, acusa os sacerdotes aí. Ou seja, a gente sabe de antemão que a nossa tendência individual como crentes, e em conjunto como igreja, ou como movimento missionário, é falar uma coisa e fazer outra. Em vários momentos nós vamos ser hipócritas quando nos vemos diante do desafio do exercício real, diário, perigoso de amar ao próximo e de ter misericórdia. Foi o que fez Pedro negar 3 vezes a Jesus na sua hora de maior dificuldade. Né, o Tony Campolo, né, um pastor americano que foi ligado à Intervarsity no passado, ele conta que ele usa esse argumento para evangelização, para confrontar os jovens, né, que chegam até ele dizendo o seguinte: eu não vou à igreja porque é um lugar de hipócritas. E ele responde: é realmente um lugar de hipócrita e você vai se sentir muito bem entre nós. Por isso eu insisto que você vá. E talvez essa seja também a sua experiência de evangelização e vida cristã, como é a minha. O que nós podemos dizer com certeza é que assumir a nossa hipocrisia, que nós fazemos a partir do texto aqui de hoje, é um passo necessário para lidar com ela. E o passo seguinte é levar a sério as palavras de Jesus, é iniciar um caminho para assumir um compromisso profético de denúncia que nos impulsione à justiça. No entanto, os riscos que nós corremos hoje de relativizar a palavra de Deus, eles são diferentes daqueles que a maior parte da igreja correu até aqui. E por que é diferente? Porque hoje nós temos a Bíblia toda à nossa disposição. E essa não é a experiência da igreja ao longo da história. E não é uma coisa incrível ter a Bíblia inteira à nossa disposição? Claro que é. Né? Esse era um privilégio durante a maior parte dos 2000 anos de história da igreja. Só as igrejas mais ricas do mundo tinham cópias de alguns livros da Bíblia.
e só os reis, alguns reis, tinham a Bíblia toda à sua disposição. Mas não se iluda com a nossa posição privilegiada na história. É possível ler e pregar a Bíblia o ano inteiro sem pregar o Evangelho e sem se comprometer em vivê-lo. E muitos de nós fazemos isso. O que eu estou dizendo aqui é que é muito comum nós vermos hoje, no meu país, eu imagino que na América Latina, no seu país, e em todo o mundo, os cristãos usarem a Bíblia como desculpa para não viver o Evangelho. E é exatamente isso que nós vemos no texto que nós lemos em Lucas 10. Quem dá desculpa para não demonstrar misericórdia ao próximo é o estudioso da lei. A lei é clara, perdão, a lei não é clara, ele diz, quem é o meu próximo? Né? E aí nós temos a parábola. E nós fazemos o mesmo. Nós dizemos que não entendemos, ou que para entender aquele texto é preciso recorrer a um outro texto da Bíblia. Então o camarada lê o Novo Testamento através do Velho. Ao invés da graça e da misericórdia, recorremos à lei. Você lê Jesus dizer, para dar a outra face aos inimigos que nos agridem, em Mateus 5,39. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Mas aí vem alguém e diz para você na igreja, não, pera, mas e Davi, que era um grande guerreiro, né, e reagiu contra os seus opressores? Você lê Jesus chegar perto de um jovem rico e dizer para ele que é impossível servir a Deus e ao dinheiro. Mas aí muita gente vê seus sonhos de enriquecer, de ser um grande empreendedor ou um funcionário público, né, de respeito, ser prejudicado. E aí eles citam Salomão para você como exemplo de que você pode ser cristão e ser muito rico. Isso, meu irmão e minha irmã, é relativizar as palavras de Jesus, é inverter a ordem das prioridades para evitar demonstrar misericórdia ao próximo, para evitar se colocar no sofrimento do próximo e para nos justificar. Né? Tem uma história muito engraçada, né? o Soren Kierkegaard, né? Que ele dizia que o acúmulo dessas desculpas ao longo da história da igreja enfim, ele dizia assim que a doutrina cristã desenvolvida ao longo de 2 milênios era nada mais, nada menos do que um acúmulo de desculpas que a igreja inventou para não viver o que está escrito no Novo Testamento. E nós fazemos isso, às vezes, ainda hoje, infelizmente. Né? O compromisso profético de denúncia do que eu estou falando aqui, ele depende, então, de um compromisso hermenêutico, levar a sério as palavras de Jesus. E eu confesso a você que é assustador seguir a Jesus, mas é um convite para todos, inclusive para aquele jovem rico e para os jovens ricos que estão aqui entre nós hoje. Né? Troquemos nossa riqueza por uma cruz. Isso basta. Pode passar o slide, por favor. Agora, se você está assustado com essa proposta, talvez nos ajude a olhar o que pensam algumas outras pessoas, para nos encorajar. Né? Um dos teólogos que mais me incentivou a me engajar nessa proposta hermenêutica, em que a gente se recusa a relativizar as palavras de Jesus no Novo Testamento em prol do Velho Testamento, foi justamente um dos maiores especialistas em Velho Testamento que eu já conheci. Né? O Chris Wright, que está aí na esquerda, na sua tela, ou direita, né? Porque às vezes inverte aqui, ele é formado em hebraico pela Universidade de Oxford e depois ele fez teologia também por lá. Eu frequentei por alguns anos a mesma igreja que ele, em Londres. Né? E eu tive a oportunidade de entrevistá-lo numa conversa que foi bastante profunda, que me marcou, quando eu coloquei essa perspectiva em questão. Eu tinha dúvidas. Talvez eu quisesse me justificar também. Né? E eu fui falar com ele imaginando que alguém que escreveu um livro chamado Ética do Velho Testamento para o Povo de Deus rejeitaria essa ideia de centralidade das palavras de Jesus e do Novo Testamento para a gente viver as bem-aventuranças de Jesus. Para minha surpresa, ele respondeu de cara, o Velho Testamento não faz absolutamente sentido sem o Novo, sem as palavras de Jesus. O outro cara que me marcou nesses últimos anos e contribuiu para fortalecer esse desafio que eu estou compartilhando com vocês aqui hoje foi esse do outro lado da sua tela aí, o Ron Williams, né? Que hoje é reitor do Magdalen College em Cambridge e foi arcebispo da Cantuária. E ele propõe o que ele chama de uma ortodoxia radical, em que as parábolas e palavras de Jesus não são só centrais e sérias. Ele diz que elas são a base para a gente interpretar as Escrituras. Ele diz, ao invés de relativizar as palavras de Jesus e o ensino por parábolas, em prol do Velho Testamento, por exemplo, nós devemos olhar a Bíblia inteira como se fosse uma parábola de Jesus. Toda vez que você se vê diante de uma história na Bíblia, pergunte o seguinte, quem sou eu nessa história? Por que é isso que as palavras de Jesus fazem conosco? Elas nos desafiam a entender quem nós somos. Sou eu o povo de Israel ou o profeta Abacuque? Na estrada de Jericó, eu sou o sacerdote? Sou o levita ou sou o samaritano? E é para entender isso que nós estamos aqui hoje. Nós queremos assumir um compromisso profético de denúncia. E para isso, o primeiro passo
é levar as palavras de Jesus a sério. E aí, eu passo agora a minha segunda tese. Pode passar aí, por favor. Né? A segunda coisa que eu quero dizer para você hoje aqui é que para vivermos um compromisso profético de justiça, é que a espiritualidade autêntica sempre faz nascer um ativista, um pacificador. A fé sem obras é morta, nós sabemos isso lá já desde Tiago, no capítulo 2. A fé sem obras é o quê? É uma declaração de valores abstratos, como a justiça na filosofia do direito, com a imagem que nós abrimos aqui, esse momento. Isso não basta. Conhecer uma declaração de valores pode nos levar a ser como o estudioso da lei que chega lá perto de Jesus querendo se desculpar por não amar o próximo. Isso nos distancia de sermos o samaritano. Né? A gente pode se tornar alguém que conhece o evangelho, que compartilha, que fala dele para os outros, mas que não vive aquilo que prega, que não vive aquilo que diz acreditar. Na hora crucial, na hora H, a gente passa direto pela injustiça. E essa é a minha experiência. Certamente também deve ser a sua. A gente deixa pessoas no chão por onde a gente passa. E a nossa fé não tem a ver com isso. Ela tem a ver com manifestar misericórdia, com demonstrar amor, com ter misericórdia. E ter misericórdia é amar de forma concreta e não apenas abstrata. Afinal, o evento fundante da nossa fé é o quê? É a encarnação. A nossa fé se encarna no verbo que virou gente. Né? E verbo é uma palavra que expressa ação. Jesus é o verbo que se fez carne, é o Deus que é amor em pessoa. Então é bom lembrar, amar é um verbo que pode ser transitivo ou intransitivo na nossa língua que estamos usando aqui hoje, o português. Mas, de qualquer maneira, ele expressa uma agência. Se você é alguém que leva as palavras de Jesus a sério, você vai tentar viver por elas e aprender a amar o próximo e ter misericórdia daqueles que sofrem. Agora, em termos de cristianismo, esse compromisso hermenêutico que nós estamos falando aqui, ele tem que nos impulsiona para um compromisso profético, ele tem sérias implicações. E uma delas é que é melhor a gente estar num ambiente onde as pessoas estão fazendo algo do que num ambiente onde elas estão apenas falando sobre fazer algo. A fé tem que ser vivida, demonstrada nas obras. Mas aí eu te pergunto, onde é que nós estamos? A minha igreja ou missão, ou a sua igreja missão, é hoje um lugar em que os cristãos fazem coisas ou um lugar onde eles só falam sobre fazer coisas? Né? A gente demonstra misericórdia ou a gente só fala de amor? Eu coloco essa pergunta aqui para você hoje e peço que você responda com sinceridade, porque é preciso a gente dizer algo mais. Anunciar, proclamar o evangelho, requer viver o evangelho integralmente. O anúncio do evangelho não é o de um prêmio que você vai ganhar do céu quando você morrer. É de uma palavra que vai transformar a sua vida aqui, agora, hoje. Né? Vocês devem conhecer aquela expressão norte-americana, pie in the sky when you die, né? Que quer dizer literalmente o quê? Você vai ganhar uma torta no céu quando você morrer. Né? E ela foi elaborada com uma crítica à Igreja dos Estados Unidos, né? Numa época em que se dizia que aquela igreja era capaz de ver as maiores injustiças ocorrendo ao seu redor e até compactuar com elas e continuar pregando o arrependimento de pecados e a salvação da alma, como se nada tivesse acontecendo ao seu redor. E para esse pessoal, se dizia na época, né? A fé só importa quando a gente morrer. Né? É só para isso. Né? Isso não dá, pessoal. Né? Isso é amar a Deus sem amar ao próximo, o que é falso, como nos ensina lá o apóstolo João, em 1 João 4:20. Jesus não quer que sejamos o sacerdote ou o levita, ele quer que sejamos o samaritano. E se nós levarmos a sério as palavras de Jesus, a proclamação do evangelho, isso vai exigir que a gente viva o que a gente prega, né? E ter misericórdia das pessoas que a gente encontra no chão. Por isso, se alguém disser para você que o nosso único papel como cristãos é falar de Jesus para as pessoas ao nosso redor, seja quem for, né, o seu professor de teologia aqui do curso, o missionário, o seu pastor, desconfie, exorte, né, porque isso é relativizar as palavras de Jesus. E o nosso papel é segui-lo e proclamar o evangelho com as nossas palavras e as nossas vidas. São Francisco de Assis, para dar um outro exemplo concreto, histórico, né, um crente da Idade Média, que é ainda um grande exemplo de vida, talvez seja o autor de uma frase que ilustra muito bem esse argumento. Ele teria dito que é inútil caminhar até algum lugar para a gente pregar, a não ser que a nossa caminhada seja a nossa pregação. É isso. Caminhar, seguir a Jesus de maneira sincera e integral, com todo o nosso ser. E é nessa caminhada, então, que começa efetivamente o nosso compromisso profético com justiça e com denúncia da injustiça. Eu quero citar aqui um outro texto, brevemente, muito famoso, de um profeta que já falava dessa caminhada, dessa proclamação, que está em Isaías 52:7. Né? Abre aspas,
como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. O caminho que nós seguimos de anunciar as boas novas é também o da proclamação da paz, do anúncio da chegada do reino de Deus, porque vivendo o evangelho, amando ao próximo, você vai necessariamente se transformar num ativista. Você vai virar um pacificador, porque anunciar as boas novas do evangelho é proclamar a paz. Mas presta atenção, não existe nada romântico a respeito de proclamar a paz. Não é à toa que no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, de 3 a 10, Jesus coloca os pacificadores como bem-aventurados junto com os pobres, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração e os perseguidos por causa da justiça. Né? Proclamar a paz, né? Pode passar aí o slide, é um trabalho difícil. Né? Proclamar Shalom, segundo um teólogo chamado Noel Moores, é uma tarefa que exige sensibilidade e sofrimento, envolve demonstrar amor, misericórdia. Para vocês terem ideia do que é ser um pacificador nesse sentido, é interessante ouvir as palavras da Jody Williams, né? Essa mulher que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 97 por ter organizado a campanha que baniu o uso, a venda e a produção de minas terrestres no mundo. Ela resgata essa tarefa do pacificador da seguinte forma: trabalhar pela paz é realmente muito difícil. Ser um pacificador significa acordar todo santo dia pela manhã e trabalhar duro pela paz mundial. Não envolve pombas brancas, pinturas bonitas ou poesia de qualidade questionável. É um trabalho que exige muita criatividade e esforço a cada dia. E é o único jeito de tornar o mundo um lugar melhor. Então, pessoal, a espiritualidade autêntica sempre faz nascer um ativista, um pacificador. E é aqui que começam os problemas mais difíceis da nossa vida cristã. Como é que é isso de pacificar o mundo, né? O que está em jogo aqui? Né? Qual é a magnitude do problema que nós temos que enfrentar? Vamos supor que, a partir de hoje, nós aqui, a gente vai fazer como o samaritano e a gente vai ajudar as pessoas caídas no chão. Como é que a gente vai fazer isso? Porque se você mora numa cidade grande como eu, né, e anda pelo centro da cidade, você sabe que o número de pessoas que moram na rua é enorme, é imenso. É uma escala com algo de muitos zeros. Então a gente já sabe de antemão que a gente não tem como ajudar todas essas pessoas que a gente vê caídas na rua. É isso que a gente pensa, não é? E é incrível como é que a gente se comporta diante do desafio que Jesus nos coloca. No momento em que a gente aceita a ideia de ser fiel às palavras de Jesus e de que a gente tem que demonstrar misericórdia como fez o samaritano, e que a gente começa a entender o que esse compromisso profético vai exigir de nós, que tipo de ação ele vai exigir de nós, que tipo de pacificação social a gente vai ter que fazer, a gente começa a levantar desculpas. Se a gente consegue superar o levita e o sacerdote, que já é um passo importante, o nosso próximo passo é recuar e voltar a ser o perito da lei. Né? A pergunta que a gente faz deixa de ser qual dos três foi o próximo dele e volta a ser quem é o meu próximo. Né? E essa angústia, ela não é, e isso é engraçado, ela não é sobre como Deus vai fazer para nos usar, para nos fazer demonstrar misericórdia, para assumir um compromisso profético de justiça, né, de anúncio do evangelho da paz. A nossa pergunta tem de ser o contrário: como eu provo para Deus que sozinho eu não sou capaz de resolver o problema de todos os pobres? E aí eu pergunto para você que quer levar as palavras de Jesus a sério, né, que está nesse curso do Contracorrente, e quer viver uma espiritualidade autêntica, você acha que Deus realmente precisa que você prove alguma coisa para ele? É evidente que não. Mas então como é que a gente faz? E é preciso responder com exemplos. Né? E assim, eu sei que eu estou estourando o meu tempo, o Davi deve estar aí já preocupado. Mas eu quero trazer exemplos de gente comum, né, como eu e você, e de pessoas sinceras, que foram sinceras ao Evangelho e que, movidas pela sua fé, se tornaram ativistas, pacificadores, comprometidos com a fé, com a justiça e, muitas vezes, com a denúncia. E há muitos exemplos na história, graças a Deus, do que é viver demonstrando misericórdia pelo próximo, né? Do que é ser um exemplo vivo de compromisso profético de justiça. Agora, muitos deles, eu diria até que a maioria deles, eles não terminaram bem, pelo menos não nos critérios desse mundo. Né? Eles não tiveram sua recompensa aqui, nesse mundo, enquanto viveram, mas eles demonstraram misericórdia. Alguns deles estão distantes de nós no tempo, mas muito próximos dos desafios. Né? Eu estou falando de gente que enfrentou os poderosos, os ricos, o Estado, a igreja, para demonstrar cuidado com os pobres, para demonstrar amor ao próximo e misericórdia, vivendo um compromisso profético de denúncia. Alguns desses exemplos de ativistas e pacificadores, eles foram crentes que foram declarados santos pela igreja, né, ao longo da história. Isso ocorreu muito antes desse racha entre católicos e protestantes de 500 anos atrás, né, que nos fez perder um pouco aqui o contato com essa tradição. Então não se ofenda se eu resgatar aqui os santos que perdemos, certo? São os discípulos radicais, nas palavras de John Stott,
né? São exemplos de pessoas que, comprometidas em viver as palavras de Jesus, colocaram em xeque e se colocaram em choque com o direito e com o mundo onde eles viviam, né? E pelo limite do nosso tempo aqui, eu vou citar apenas dois, né? O primeiro que eu quero lembrar aqui foi um camarada que desafiou diretamente o Estado e o Império Romano, né? No seu braço mais poderoso, o exército romano. E ele se chama São Martinho de Tours. Vou passar aí, Davi. Martinho foi um soldado do Império Romano que, depois de convertido ao cristianismo, se recusou a continuar servindo ao exército do imperador. Sua famosa frase de recusa, né, para não continuar no exército, depois da sua conversão, foi a seguinte: ele virou para o seu superior e disse: sou um soldado de Cristo, não posso mais lutar a guerra dos homens. E aí ele foi condenado à morte, e ele se propôs a cumprir a sentença da seguinte maneira: ele se colocava na frente do exército e ia até os inimigos sem armas, desarmados. Em algum momento, evidentemente, ele partiu, né? Mas se tornou aí um dos grandes exemplos de alguém que levou a sério o seu compromisso com Cristo. O outro exemplo que eu quero trazer é inevitável, né? Não há como falar em viver um evangelho integral e um compromisso profético de denúncia e de justiça sem falar nos franciscanos na história, e lembrar novamente São Francisco de Assis, né, que está em outro canto da sua tela. Talvez a melhor maneira de explicar o que aconteceu com a igreja quando surgiu São Francisco de Assis seja a seguinte: eu não sei se isso faz sentido para todo mundo que ouve, mas no Brasil a gente tem essa expressão, né? É quando o Espírito Santo resolve tacar fogo no parquinho. Então você imagina assim, né? O parquinho com as crianças. A igreja estava lá, todo mundo na Itália brincando de ser igreja, quando de repente surge uma figura como São Francisco, né? Alguém que denuncia a opressão dos pobres do seu tempo, que eram expulsos da cidade para passar fome e morrer nas florestas. E aí temos um jovem rico que, chamado por Deus, abre mão de toda a sua herança, de suas propriedades, inclusive das suas vestes, e sai nu da casa grande da sua família para morar entre os pobres. Né? O impacto do ministério da vida desse jovem foi tão grande que rapidamente um número enorme de outros jovens passou a seguir ele. Eles abandonavam suas famílias ricas, seus sobrenomes, suas faculdades e suas promissoras carreiras lá daquela época e iam servir a Deus entre os pobres. E o exemplo dele passaria adiante por gerações, né, inspirando cristãos em outro milênio e nos desafiando ainda hoje, né? Como é que a gente segue o chamado de Jesus sem dar desculpas, né? Como esses dois fizeram, né? E há muitos outros que nós podemos resgatar, que poderíamos, né? E que precisamos para esse momento em que a gente quer viver um evangelho contra a corrente. E passamos então ao último ponto que eu quero tratar aqui hoje. Prometo para o Davi que eu vou ser muito sucinto correndo aqui, que eu sei que estourei, né? Pode passar o slide aí. Nosso compromisso profético de denúncia, ele requer de nós, em primeiro lugar, um compromisso hermenêutico, levar a sério as palavras de Jesus. Em segundo, requer sinceridade com o texto bíblico, que nos leva a ter uma autenticidade na nossa fé, nos leva à ação, nos transforma em ativistas, em pacificadores. Mas, finalmente, eu tenho que dizer que esse compromisso ele implica hoje, mais do que nunca, que nós precisamos viver a missão de maneira integral. E você que está aqui hoje nos assistindo está junto de uma instituição SET que encarna, de certa maneira, isso que a gente chama de teologia da missão integral na América Latina. E cabe a você e a mim tentar viver isso na sua simplicidade e na profundidade que ela exige. Mas o que é, né? Para a gente sintetizar isso aqui, a missão integral. Eu proponho que a gente volte ao último aspecto do texto de Lucas 10, né, lá na parábola do bom samaritano, no verso 35, que diz assim: no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E o que eu quero chamar a atenção aqui nesse versículo é o fato de que o samaritano voltaria ainda para cuidar do sujeito que estava na rua. Ele não só recolheu e teve misericórdia dele naquele momento de necessidade maior, como ele também pagou a hospedaria, seguiu a sua vida, mas se comprometeu a voltar depois e sanar as dívidas que porventura o sujeito viesse a contrair com a hospedaria. Ou seja, na demonstração de misericórdia do samaritano, nós temos não apenas o cuidado imediato, como também um aspecto mais duradouro desse cuidado. Não basta tirar o cara da rua, é preciso sanar as dívidas dele depois, né? Um tempo que a gente desconhece quanto esse depois significa na parábola. Mas a teologia da missão integral, ela tem a ver com esse tempo do depois. Depois que demonstramos misericórdia de uma maneira imediata, depois que não fugimos da nossa responsabilidade de amar o próximo, então, o que nós vamos fazer? Vamos, a título de hipótese aqui, supor que na próxima vez que o samaritano passar na mesma estrada, tem ali outro corpo caído no chão. O que ele ia fazer? Levar para a mesma hospedaria? Será que se todo dia
nós vemos alguém sendo roubado na estrada e ficar ali caído no chão, não seria o caso da gente perguntar por que isso acontece? Por que os ladrões estão ali? E o que gera aqueles ladrões? Ou os ladrões em geral? Né? O que a gente pode fazer em relação a essa situação? Como é que a gente pode impactar essa realidade com a nossa fé e transformar ela pelo nosso amor? Pode passar, por favor? Trata-se aqui, o que eu estou propondo, de trazer para o mesmo nível cognitivo a interpretação sincera do texto bíblico e o papel da igreja no contexto onde a gente se encontra. O reverendo Martin Luther King, que está aqui na sua tela, ele expressava essa perspectiva numa frase muito interessante, mais ou menos assim. Ele perguntava: quantas pessoas a gente vai ter que tirar do buraco em que caíram até a gente começar a perguntar se não há um problema com a estrada? O René Padilha, mais recentemente, ele resumiu essa questão da seguinte forma: a mensagem da salvação implica também uma mensagem de juízo sobre toda forma de alienação, de opressão e de discriminação. Ou seja, para a gente aqui hoje, o nosso desafio é como servir a Deus de maneira sincera e obediente, como expressar esse compromisso profético de maneira consistente, né? E uma solução que ajuda muito pouco foi a saída binária desse problema, separar a evangelização de responsabilidade social, né? Uma dicotomia que tomou por muitos anos o debate de quem se interessava por esse tema. E uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer antes de sair na rua e tapar buracos é orar. Né? Eu vou tentar ser sucinto aqui, mas a gente, aqui no Brasil, a gente tinha um projeto chamado Rede Fale, né? Que era um projeto de ação e oração. Então, a gente pegava um tema de injustiça, fazia uma pesquisa sobre aquilo, que podia ser liberdade religiosa, combate ao racismo, acesso à educação, saneamento ambiental. Né? E a gente falava o seguinte: nós vamos orar pelos governantes e nós vamos requerer que eles se comprometam a mudar essa realidade. Né? Porque a Bíblia nos chama a orar pelos governantes. Né? E o Zé Machado aqui no Brasil, nesse projeto, ele tinha uma piada. Ele falava assim: a Bíblia fala por orar. Algumas pessoas oram para eles viverem mais, outras oram para eles viverem menos. Mas o que nós temos que fazer, então? Nós temos que orar para que eles sejam justos. Né? E é isso, nós precisamos viver a missão integral, encarnar a palavra e caminhar com Jesus. Ir até onde Jesus iria. Né? Anunciar o evangelho não apenas com as palavras, mas com amor, com ações, com passos, com abraços. Eu gostaria de fechar minha fala e abrir para o debate com esse texto de um profeta que tinha um compromisso de denúncia, um compromisso profético com a justiça. Pode passar aí, por favor? Isso está em Abacuque 1, 2-4. Diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Que Deus nos livre dessa realidade aqui, que nós possamos ser como profeta, aquele que denuncia e que vive as palavras do Senhor, mesmo que isso signifique nadar contra a corrente, como nós estamos tentando fazer aqui. Amém e obrigado. Muito obrigado mesmo, professor Marcos. Nesse momento, nós vamos passar, então, para as perguntas. Primeiramente, facilitadores e facilitadoras que estão aqui conosco. Eu já vou aproveitar e também agradecer pelas suas palavras, e eu pode ter certeza que eu estou falando por todos e todas que estão ouvindo, que casou perfeitamente com o que temos estudado nessas últimas 3 semanas e foi extremamente abençoador. A minha pergunta é a seguinte: você, no tempo de atuação no direito, e agora no Paz e Esperança, você em algum momento viu que houve um entrave entre a lei e a justiça? Quer dizer, em que um momento na sua busca ativa pela justiça, a lei te atrapalhou, ou você viu que a lei era necessário que essa lei fosse transformada urgentemente, como você mesmo citou, o pastor Martin Luther King, que ele via a necessidade de mudanças naquela lei, na ordem vigente. Então, em algum momento, na sua experiência pessoal, você viu esse embate na sua vida?
Eu respondo direto ou a gente acumula? Como é que a gente faz? O que vocês propõem? Pode responder agora. Só temos 5 minutos, desculpe pelo tempo. Então, vamos a reduzir o tempo das perguntas, mas as perguntas que foram feitas vamos a colocar no Facebook, para que a gente possa trocar. Ok. Discutir por lá. Eu me comprometo aqui, peço perdão a vocês que eu estourei o tempo, e eu me comprometo a responder as perguntas por escrito também, enviar aqui para o Davi e para o pessoal do SET. Sim, seria... Olha, a lei atrapalha... Sim, então, se vocês escrevem suas perguntas, nós vamos las colocar no Facebook para que o Marcos possa responder lá também, sim? Maravilha. Então, resumindo aqui a pergunta do Rafael, se a lei atrapalha a justiça, né? A partir da minha experiência, a minha resposta é sim. Sim, atrapalha porque o direito é feito por homens e ele não é imune, de maneira alguma, ao contexto social e político onde ele se encontra. Né? Eu costumo contar esse exemplo. A minha primeira semana de estágio no escritório de advocacia, né, quando eu tinha meus 19, 20 anos, sei lá, era um escritório que fazia direito empresarial, não fazia crime, nada perigoso, mas então eles receberam a ligação de um inspetor de polícia no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Eu vou emitir as localidades, mas ele dizia... achamos uma denúncia contra um cliente de vocês, e aí queria que o advogado fosse lá, nenhum dos advogados gostava de delegacia, mandaram o estagiário. Então, na minha primeira semana, eu bati na porta de um presídio, e quando abriu o policial, ele falou, olha, o presídio está em rebelião. Aí eu falei, meu Deus, e como é que eu vou entrar? Não, mas vai, esse lado aqui está tranquilo, a rebelião é do outro lado, então vai por esse lado aqui. Aí eu entrei, cheguei diante do inspetor de polícia, e o inspetor disse assim, é o seguinte, nós temos essas provas aqui contra o seu cliente e tal, e vamos dar entrada no Ministério Público. Aí eu falei, tudo bem. Aí ele falou assim, ele achou que eu não entendi, então ele me deu um cartão e falou, não, rapaz, a gente não quer prejudicar ninguém, tá aqui o meu telefone, você pede aí, me liga aí, a gente combina e tal. Ou seja, minha primeira semana de estágio no sistema jurídico brasileiro, eu recebi um pedido de propina, que eu informei os meus superiores e falei, eu não vou voltar lá para pagar, se esse é o encaminhamento. Mas assim, então assim, é evidente que a lei, com certeza, ou muitas vezes, pode atrapalhar a justiça. Eu lembro também de um outro episódio em que um crente, um diácono de uma igreja batista, perdeu a fé. Durante a ditadura militar no Brasil, ele perdeu a fé, disse que virou ateu, entrou para a luta contra o governo e tal. E em uma ocasião, por acaso ele é avô de um amigo meu, e a gente perguntou para ele, por que isso perdeu a fé? E ele falou assim, a prática do direito me fez perder a fé. Ou seja, a maneira como as injustiças se perpetuam no sistema judiciário, na maioria dos países, pelo menos na minha realidade, Brasil, colônia, no contexto pós-colonial, latino-americano, ela, sem dúvida, é um entrave à justiça. Muito ela obrigado. pode ser um entrave à justiça. Pode, perfeito. Muito obrigado, professor. A gente tem mais uma pergunta, então, para encerrar, da nossa amiga Luciana Falcão. Proclamar a justiça nos dias de hoje significa receber rótulo de ativista partidário, inclusive no nosso contexto brasileiro. Parece ser conveniente esse pensamento para não se encarar nos problemas que vivemos? Olha, eu acho que, como eu falei antes, a justiça ela é algo que mesmo os nossos adversários, ou os adversários dos pessoas em posição adversarial, elas querem justiça de alguma maneira. Elas podem não concordar no que significa aquela justiça, certo? Então, por exemplo, eu entro num processo, eu quero justiça, porque eu acho que eu fui injustiçado. E a outra parte quer também justiça, porque acha que foi injustiçada. Então, evidentemente que um juiz e o sistema jurídico, ele tem essas complexidades, ele tem que decidir que alguém está certo, né? Então, ele tem que buscar alguma coisa, algum valor para poder dizer isso. E, geralmente, na maior parte dos países, esses são valores técnicos. Ou seja, não são valores processuais, nunca substantivos. Né? Assim, se as partes estão em pé de igualdade, se o processo foi respeitado, quem infringiu a lei aonde, são questões desse tipo que se colocam. Né? Agora, na maior parte dos casos, né, você tem aqueles casos constitucionais, como a gente chama, que são casos em que a política encosta no direito, e aí você tem, por exemplo, em 1954, nos Estados Unidos, a Suprema Corte recebeu um caso
que era o seguinte, havia segregação de escolas no sul do país. Negros só podiam ir numa escola, brancos em outras. Alguém entrou na justiça e falou, isso é inconstitucional, isso acontece só no sul. E a Suprema Corte teve que decidir se aquilo era constitucional ou não. Decidiu que não era. Então, é algo um pouco mais complexo do que uma batida de carro, né? Agora, o que a gente está discutindo aqui, e eu acho que esse é o foco do curso, eu acho, né, pelo que eu entendi e pelo que eu me propus a colocar para vocês, é que existem valores bíblicos que se colocam sobre justiça. Então, não é que necessariamente a gente tenha que abraçar toda a tradição do justnaturalismo, que acredita que há valores morais na justiça, mas existem valores muito claros na Bíblia que determinam para quem a nossa justiça tem que estar voltada enquanto cristãos. Então, não é uma questão partidária ou não, é uma questão de levar a Bíblia a sério ou não. Perfeito. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Obrigado a todos e todas que nos acompanharam, que são estudantes do curso Contra a Corrente. Vocês agora terão a oportunidade de voltar para os encontros com seus facilitadores e facilitadoras. Vamos encerrar agora a sessão com o professor Marcos. Quem nos acompanha pelas redes sociais, muito obrigado. Você pode, como o professor falou, deixar a sua pergunta, que ele vai tentar responder por escrito. Davi? Muchas gracias, Rafael, y muchas gracias, Marcos. Obrigado para vocês, obrigado para as facilitadoras. Un abrazo y nos vemos en la próxima videoconferencia, noviembre 16. Abrazos, entonces. Hasta luego. Boa noite.